Você já parou para pensar que o Criador dos céus e da terra, ele se importa com você? Esse é o estudo de número 1130 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso Senhor Jesus, ele te abençoe. E nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Você não é obra do acaso, você não está solto no mundo, mas você é filho ou filha do Deus vivo e poderoso, o nosso Senhor. Ele te conhece e Ele está contigo, Ele não te deixa só. Vamos ao nosso tema. O Senhor se importa conosco. Nosso texto base está no livro de Salmo, número 139, verso 3 e verso 4, que diz: discernes minha caminhada e a minha pousada, e estás a par de todos os meus intentos, porquanto a palavra ainda não chegou à minha língua, e tu, ó Senhor, já a conheces completamente, porque o nosso Deus, ele conhece todas as coisas. O nosso Deus, ele está olhando, ele está atento às nossas vidas, às nossas necessidades, ele está atento a cada um de nós. A Bíblia nos ensina que o nosso Deus é o Criador dos céus e da terra. Ele criou tudo que existe no universo, ele criou o ser humano, também criou os animais, mas mesmo sendo Deus, sendo soberano, sendo grandioso, ele cuida da sua criação. No Salmo 104, verso 13, 14 e 24 diz assim: é ele quem dos seus altos patamares rega as montanhas, e a terra se sacia do fruto de suas obras, faz brotar a erva para o gado, as plantas que o homem cultiva, tirando da terra o alimento. Quão numerosas são as tuas obras, ó Senhor! Fizeste-as todas com perfeita sabedoria, a terra está repleta de tuas criaturas. O salmista reconheceu o cuidado de Deus com tudo o que ele fez. De acordo com alguns estudiosos, o salmista demonstrou o reconhecimento da soberania do nosso Deus após voltar o povo do exílio babilônico. E se nós pararmos para pensar, o rei Davi, ele nos ensinou que o nosso Deus, ele cuida do seu povo. Salmo 28, verso 7 ao verso 9 diz assim: o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia e dele eu recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças. O Senhor é a força do seu povo, a fortaleza que salva o seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Cuida deles como seu pastor e conduze-os para sempre. Deus não deixou o homem, Deus não deixou a sua criação desamparada, mas o nosso Deus, ele cuida e cuida como nos ensina o profeta Isaías, nos mínimos detalhes. Vamos conferir Isaías capítulo 40, verso 10 e verso 11, que diz: o soberano, o Senhor vem com poder, com seu braço forte ele governa, a sua recompensa está com ele e seu galardão o acompanha como pastor. Olha que tremendo! Ele cuida do seu rebanho com o braço, ele ajunta os cordeiros e os carrega no colo, conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. O nosso Deus demonstra cuidado especial, vamos ver nesse caso, com as ovelhas que amamentam, porque é necessário. E se o nosso Deus, ele cuida dos animais, imagina dos seus filhos. Nosso Jesus nos ensina que Deus se importa conosco, porque o nosso Senhor, ele conhece as nossas necessidades. Mateus capítulo 6, verso 8 diz: portanto, não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe
tudo de que tendes necessidades, antes mesmo que lhe o peçais. Servimos um Deus vivo e poderoso, o Deus soberano que está no controle de todas as coisas, mesmo nas coisas que para nós pareçam ser insignificantes, como por exemplo, a quantidade de fios de cabelos que nós temos. Lucas capítulo 12, verso 7, olha o que Jesus diz: e até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados, não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. O nosso Deus, ele cuida dos passarinhos, imagina da gente. O nosso Deus é onisciente, ele conhece todas as coisas, ele conhece os nossos pensamentos e ele conhece o que falamos antes mesmo de nós falarmos. Salmos 139, verso 3 e verso 4 diz: discernes minha caminhada e a minha pousada, estás a par de todos os meus intentos. Lembra do nosso texto base? Porquanto a palavra ainda não chegou à minha língua, e tu, ó Eterno, já a conheces completamente. Nós não estamos sozinhos, nós não estamos desamparados pelo nosso Deus, porque ele se importa conosco, como nós vimos no nosso texto base. E a Bíblia, ela nos mostra que o nosso Senhor Jesus se importava com as pessoas enquanto esteve aqui. Vamos nos lembrar no caso de um leproso, Mateus capítulo 8, verso 1 e verso 2, quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram, e eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o de joelhos e clamou: Senhor, se é da tua vontade, podes purificar-me. Constantemente Jesus estava rodeado por uma grande multidão e o nosso Senhor Jesus demonstrava compaixão. Ele não estava indiferente, porque ele se importava com as pessoas, ele se importava com o sofrimento do ser humano. Aquele leproso se aproximou de Jesus e naquela época o leproso tinha que viver separado da sociedade e ninguém se importava com eles, mas Jesus fez a diferença, porque o nosso Senhor Jesus se importa e Jesus ouviu o clamor dele e agiu. Mateus capítulo 8, verso 3 diz: então Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: eu quero ser limpo. E no mesmo instante ele ficou purificado da lepra. O nosso Senhor Jesus é poderoso, maravilhoso, ele é misericordioso. Ele agiu a favor daquele homem que imediatamente ficou curado da lepra. Quando Herodes mandou matar o primo de Jesus, João Batista, os discípulos dele foram contar a Jesus. Obviamente o nosso Senhor ficou triste e se retirou. Mateus capítulo 14, verso 13 diz assim: assim que Jesus ouviu essas coisas, retirou-se de barco, em particular, para um lugar deserto. As multidões, entretanto, ao saberem disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. O nosso Jesus, ele saiu da Galileia e a multidão não se importou com o sentimento de Jesus. Eles estavam precisando de cura, de bênçãos, de milagres, precisando de ouvir a boa palavra que saía da boca do nosso mestre. E a multidão seguiu a Jesus. Quando Jesus desceu do barco, ele se compadeceu daquela multidão. Mateus capítulo 14, verso 14 diz: quando Jesus deixou o barco, viu a numerosa multidão, sentiu-se comovido de grande compaixão pelo povo e curou os seus doentes. O nosso Jesus agiu a favor daquelas pessoas, curou os enfermos. O nosso Senhor Jesus, mesmo naquele momento de luto, de tristeza,
tristeza, não ignorou as necessidades das pessoas. Ele agiu e agiu com compaixão, porque ele se importa conosco, ele se importa com as pessoas. E mais tarde, os discípulos pediram para Jesus mandar aquela multidão embora, despedir a multidão, pois eles estavam num lugar deserto e a multidão deveria ir aos povoados vizinhos para se alimentarem. Mas o nosso Jesus se importou com aquela multidão. Olha o que aconteceu, Mateus capítulo 14, verso 16. Jesus, porém, lhes respondeu: o povo não precisa ir embora, dai-lhes vós mesmos algo para comer. Imagina a cara dos discípulos, como que eles dariam a comer aquela multidão? Eles tinham somente 5 pães e 2 peixes. Para os discípulos, 5 pães e 2 peixes eram insignificantes, mas para Jesus não era. Mateus capítulo 14, verso 18 e verso 19 diz: mas Jesus lhes disse: tragam-nos aqui para mim. E mandou que as multidões se assentassem sobre o gramado. Tomou então os 5 pães e os 2 peixes e, olhando para o céu, os abençoou. Em seguida, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes serviram as multidões. Com aqueles 5 pães e 2 peixes, o nosso Senhor Jesus fez um milagre da multiplicação, e a Bíblia nos ensina que todos comeram até se fartarem, e ainda sobrou 12 cestos cheios. O nosso Senhor Jesus, nessa multiplicação, ele alimentou 5.000 homens, fora crianças e mulheres. Sabe por quê? Porque o nosso Senhor demonstra que ele se importa com as necessidades dos seres humanos. O nosso Senhor Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Vamos pegar o exemplo quando ele fez um milagre na vida de uma viúva desamparada. Jesus, ele estava indo para a cidade de Naim e ele viu esta viúva chorando. Lucas capítulo 7, verso 12 e verso 13 nos mostra o motivo. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade a acompanhava. Ao observá-la, o Senhor se compadeceu dela e a encorajou: não chores. Jesus se compadeceu dela porque ela não tinha marido, era uma viúva e agora estava indo enterrar o único filho. Jesus se importou com a dor daquela mulher e Jesus parou aquele enterro. Lucas capítulo 7, verso 14, e aproximando-se tocou no esquife. Então os que o carregavam pararam e Jesus exclamou: jovem, eu te ordeno, levanta-te. Jesus é o Senhor da vida, ele é a fonte que jorra água viva. A Bíblia nos ensina que tudo é submisso a ele, e também que aquele jovem se sentou, conversou e todos tiveram a oportunidade de ver que o nosso Jesus, ele se importa, porque Jesus agiu naquela situação e as pessoas ficaram admiradas. Lucas capítulo 7, verso 16 diz: todos foram tomados de grande temor e louvavam a Deus, proclamando: grande profeta foi levantado entre nós e Deus veio salvar o seu povo. Eram 2 multidões, uma que estava com a viúva e a outra que estava com Jesus, e todos ficaram com grande temor, pois um morto ressuscitou, e aquela viúva, ela foi abençoada com a ressurreição do seu filho, e a Bíblia nos mostra que todos louvaram a Deus, puderam ver que alguém, o qual chamaram de profeta, mas era o Filho do Deus vivo, se importou com aquela mulher viúva. O nosso Senhor Jesus,
Ele é o mesmo, ele age ainda hoje. Hebreus capítulo 13, verso 8 diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, é o mesmo que agiu no passado, age no presente e agirá no futuro, porque ele é eterno, ele é imutável, ele é misericordioso e ele é bom. O nosso Senhor, ele conhece o nosso nome, Jesus conhece o teu nome. Isaías capítulo 45, verso 3 diz: dar-te-ei tesouros ocultos e riquezas escondidas, a fim de que saibas que eu sou Yahvé, aquele que te chama pelo teu nome, o Deus de Israel. Muitas vezes a Bíblia nos apresenta Jesus que se doou por nós, movido por amor e graça a favor da humanidade, como Deus tão poderoso, soberano, o Criador do universo, pode se importar conosco? Você já parou para pensar? Olha o que Jeremias fala em Jeremias capítulo 27, verso 5. Eu fiz a terra, os seres humanos e todos os animais que nela estão, por intermédio do meu magnífico poder e através do meu braço estendido, e dou-a a quem eu entender que a devo dar. O nosso Deus não recebe ordem de homens, pois somente Ele é Deus, mas Ele amou a humanidade. Ele enviou o seu Filho unigênito para nos salvar da condenação eterna, porque Ele se importa conosco. João capítulo 3, verso 16 e verso 17 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que Deus tremendo! Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. O nosso Deus se importa conosco, pois além de nos dar seu Filho amado, e este dar a sua vida por nós lá na cruz do Calvário, ele ainda nos fez a habitação do seu Espírito Santo. Somos a habitação do Espírito do Deus Altíssimo. O nosso Senhor Jesus, ele ainda nos convida para participarmos e pertencermos à família de Deus. Ele nos convida para tirarmos o peso do pecado e encontrarmos descanso para nossa alma. Mateus capítulo 11, verso 28 e verso 29 diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Tomai vosso lugar em minha canga e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração, e assim achareis descanso para as vossas almas. Nós recebemos o convite de amor do nosso Senhor para termos comunhão com nosso Deus, e com Ele nós temos o perdão dos nossos pecados, e nós podemos nele, através dele, termos a vida eterna. Eu vou começar a concluir. O nosso Senhor Jesus, ele demonstra que ele se importa conosco. Ele conhece as nossas necessidades, ele conhece os sofrimentos e tudo o que se passa conosco. O nosso Senhor Jesus, ele se importa com você. Nele você pode encontrar alívio, forças, alegria, você pode encontrar paz, a paz que excede todo entendimento, pois o nosso Senhor Jesus, ele se importa verdadeiramente com você. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, faça os teus comentários aqui no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Se ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, eu te faço o convite para que você se inscreva e que o nosso Senhor Jesus, que se importa com você, ele continue te abençoando. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.